Boa noite, pessoal. Boa noite. Ai, que maravilha. Sejam bem-vindos. Começar daqui a pouquinho, esperar o pessoal chegar. A gente vai ter um papo muito gostoso hoje, falando do nosso trabalho, do Reprograme-se, do processo de imersão. Dani, Beth, sejam bem-vindas. Que maravilha. Já peguei o meu café, já peguei a minha água. E vamos começar. Daqui a pouquinho a nossa convidada especial também vai entrar. Boa noite, pessoal. Que foi, meu filho? Que foi? Você vai dar oi pro povo também? Hein? Vem! Vem chamar o povo para a live. Boa noite! Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Reprograme-se, sobre esse trabalho de imersão que eu estou fazendo, que eu vou, voltar a fazer. Nós vamos ter uma convidada especial aqui. Sejam todos bem-vindos. Vou falar um pouquinho da minha trajetória, como que eu cheguei nas técnicas autorreguladoras, um pouquinho do autoconhecimento, o que você que vai para o Reprograme-se pode encontrar, os resultados antes, depois. Vai mandando aviãozinho pro povo. Ei, Johnny, tudo bem? Vão fazendo perguntas também, que aí fica mais fácil pra gente deslanchar. Eu estou aqui com todos os meus filhos. Se vocês verem os gatos passando por aqui, fazem parte. Cafezinho. Boa noite. Boa noite. A nossa convidada já chegou. Como é que vocês estão? Vou contar um pouquinho para vocês de toda essa trajetória. Só vou esperar um pouquinho mais o pessoal entrar, né? Ainda falta, hoje já é exatamente 19. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Lê? Vão falando aqui de onde vocês são, vão fazendo perguntas também. Eu tive bastante perguntas na minha caixinha. Vou ver se consigo responder todas, né? Vou contar um pouquinho para vocês como que a gente começou esse trabalho. Ó, lá atrás está o meu mais novo filhote, o Snow, que toca um terror em tudo aqui em casa. Eu quando caí nesse mundo, das terapias complementares, eu nem fazia ideia de que eu ia ser terapeuta um dia, né? Eu adoeci, eu tive uma doença muito séria e dentro da medicina convencional, da medicina tradicional, não tinha, vamos dizer assim, não tinha muito recurso para mim. Eu fui inclusive desenganada, né? Que talvez se eu tivesse viva, se eu chegasse aos 30 anos, talvez eu ficasse com alguma sequela, enfim. E aí eu conheci uma pessoa que me apresentou as técnicas complementares, né? A reflexologia, entre outras técnicas, e aí foi uma sucessão de aprendizados, né? E aí quando eu comecei a fazer os cursos da reflexologia, na verdade eu comecei a me tratar, essa moça que me apresentou esse trabalho, ela foi embora da cidade onde eu morava e eu não tinha como dar continuidade, nesse tratamento que eu fazia, e eu tive que ir para São Paulo para fazer o tratamento. E aí lá eu descobri um mundo de possibilidades infinitas nas quais eu comecei a trabalhar. E aí uma das primeiras técnicas que eu comecei a trabalhar dentro das terapias complementares foi a reflexologia, que é uma técnica autorreguladora, que é fantástica. A gente faz todo um trabalho de leitura através dos pés, e aí a gente entende, que o corpo ele traz uma bagagem, tem uma memória, enfim. E aí passaram-se algum tempo, e aí foram aparecendo outras técnicas complementares, aonde eu conheci um terapeuta muito bacana da Dinamarca, e eu tive a oportunidade de fazer um trabalho muito além do que a gente possa imaginar. Nosso corpo ele traz uma bagagem de 9.000 anos de informação e fica armazenado no nosso corpo em forma de energia de alta intensidade. E aí eu entendi
que por mais que eu trabalhasse no cognitivo, por mais que eu trabalhasse com algumas técnicas tradicionais também, não era o suficiente. Eu precisava de terapia de alto impacto para que eu pudesse dessensibilizar toda aquela informação que a gente traz dos nossos pais, dos nossos ancestrais, as nossas crenças, crenças sobre dinheiro, crenças sobre relacionamento, enfim. E aí eu conheci ele e foram mais 5, 6 anos de estudo. E eu falei, cara, eu preciso agora levar isso para as pessoas, porque o resultado que eu tive foi sensacional. Hoje eu não tomo medicamento nenhum, né? Faço suplementação, algumas coisas assim, e não parei mais. E aí, como que foi quase que uma obrigação de trazer essa ferramenta para poder ajudar as pessoas, né? E aí a gente desenvolveu o Reprograme-se, que é uma junção de mais ou menos umas 20 técnicas ou mais, onde a gente faz esse trabalho de terapia de alto impacto para dessensibilizar essas informações. E aí o resultado é sensacional. Eu vou chamar aqui já a... Você tá aqui, Leis? Tá, né? Deixa eu chamar você aqui. Foi uma pessoa que ela esteve no último Reprogrames que a gente fez, a gente teve que dar uma parada. Tudo bem? Oi, Certinho aí? Tá me ouvindo tudo bem? Nem jóia. perguntei se vocês estão nos ouvindo bem. Então, né? Perfeitamente. Perfeitamente. E aí, antes né, terminando só aqui o contexto, te chamei e foi assim que aconteceu. A gente, né, teve que dar uma parada por conta da pandemia e tudo mais, e agora a gente voltou. E nesse primeiro encontro, né, que a gente teve ano passado, a Letícia participou desse encontro. A Letícia já é minha cliente, já trabalha com outras técnicas comigo lá no consultório. E aí eu falei, vamos fazer uma live para levar para as pessoas, porque foi muito impactante, né, esse trabalho todo que a gente fez, e eu gostaria, né, de compartilhar isso, né, com as pessoas. Fala para mim um pouquinho disso. Como é que foi para você estar lá no Reprograme-se? Então, o Reprograme-se, tá dando muito eco. É um pouquinho, mas acho que tá ok. Vamos ver como é que tá o pessoal de casa. Tá bom? Espera um pouquinho, deixa eu ver, espera um pouquinho, um minutinho. Pegar o fone, né? Tem problema não. E Vamos ver aí o se Reprograme assim melhorou. Melhorou, né? melhorou. Abri a porta, abri a porta. Tranquilo. Ah, não tô acostumada com live, né, gente? Ah, Primeira nem eu, vez tá que eu tudo fui certo. convidada, olha Mas eu só. falei assim, não, a gente tá, ó, já tem o café aqui, os gatos estão todos aqui à volta, porque a gente tá em casa e faz parte, né? Tá tudo certo. É um bate-papo mesmo, descontraído, só pra gente trazer essas informações e compartilhar com as pessoas, né? Esse movimento, esse momento, né? Como é que foi pra você? Ah, então, foi muito emocionante e foi muito legal, porque, né, eu fui sozinha. Só conhecia você, ainda peguei carona com o Anderson, maravilhoso. E só que chegou lá, é uma energia tão gostosa e você passa a se conectar com as pessoas. E as pessoas normalmente. E assim, você vê que você não está sozinha, as pessoas também estão passando por aquilo, ou por uma coisa que você já passou, e aquilo você às vezes não é tira de letra, mas para você aquilo ali já é mais manso, né? E a outra pessoa tá tão dolorida com aquilo, e você pode dar um auxílio. Então, é um final de semana intenso, mas eu acho muito gratificante, porque é muito gostoso. Essa energia de troca, como é que eu falo? Esse trabalho, você sentir que você tá lá se dedicando para você, sabe? É seu tempo, não vai ter ninguém ali. Se você se concentrar em você, não tem internet, não tem mãe, não tem filho, não tem ninguém, não tem marido. É você, é seu tempo, sabe? É muito interessante, isso é muito bom. É É, assim, é você com a cara com a verdade. da cara, exatamente, né? Porque as pessoas questionam muito o que é esse processo de imersão, né? Eu quero esclarecer assim que eu não conheço uma outra ferramenta tão poderosa dentro disso aqui no Brasil, né? Eu não sei, eu já fiz muitos cursos, eu sou uma pessoa que eu já trabalho com terapia desde 2009.
Então, assim, eu tenho uma boa bagagem de técnicas e a forma que ele é feito, né? A gente junta muitos saberes. Então, imagina que cada corpo ele traz a sua informação e a sua bagagem, né? Só para dar uma esclarecida aqui para o pessoal de Sim, casa, né? Então, assim, mesmo que você tenha filhos, você vai ter os seus filhos, cada um vai trazer a sua bagagem, com a sua história, com a sua identificação, né? Com seus ancestrais, enfim. Isso é ativado na hora da fecundação. Então, a gente não tem nem controle e nem sabe que bagagem é essa. O nosso corpo, ele registra tudo, 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 tudo fica registrado no nosso corpo em forma de energia de alta intensidade. Então, as terapias convencionais, que são muito importantes, elas trabalham muito cognitivo, né? Nós temos hoje as terapias energéticas, que são maravilhosas, que trabalham o campo morfogenético, que trabalha essa bagagem energética, né, que a gente traz também. E essa terapia no qual eu trabalho, ela é uma terapia de alto impacto, onde a gente trabalha o corpo. Porque quando o corpo somatiza essas informações, essa somatização vira patologia. E as patologias são doenças, são comportamentos. Então, hoje, o nosso tem até né, uma frase que a gente fala muito, né? Quando a boca cala, o corpo fala, literalmente. Porque nós trazemos essa informação e fica ali. Então, se eu não acessar essa informação e dessensibilizar ela, a mente magnética capta essa informação e reproduz isso. Então, a gente consegue trabalhar dentro do Reprograme-se toda essa bagagem. E aí a gente faz uma junção do físico, do energético, do campo mórfico. Então, a gente consegue juntar tudo. Ele é um programa completo, onde a gente vai acessar. E o que é bacana, e você pode dizer isso, né, Letícia? Que você vai lá com suas dores, nós temos identificação, porque nós trazemos a memória coletiva, nós somos frutos de guerras, então todo mundo tem no sistema dor, sofrimento, escassez, abuso, estupro, enfim. Por quê? Porque está no nosso corpo, no nosso biocomputador, né? E aí, quando você vai lá, né, nesse trabalho de imersão, você acessa isso dentro da sua particularidade. Você não precisa se expor, não é? Para você, quando você acessa essa informação. Apesar de a gente estar lá num grupo de 50 pessoas, cada um vive o seu processo. E como que foi para você experienciar dessa forma? Né? Porque as pessoas chegam assim, tímidas, às vezes não quero me expor. Como é que foi para vocês? Eu não tenho muito com esse problema. Quando eu tô em grupo em grupo que se propõe a esse tipo que tem esse propósito, eu não tenho muito esse problema de me expor, né? Já que tá todo mundo com esse propósito. E eu acho que as pessoas lá também, as pessoas também passam a sentir como você tem mais tipo assim, você não fica mais de um tempo, né? Você não fica lá 4 horas, só 3 horas. Você fica 24 horas, né? E as pessoas passam a se conhecer, elas passam a se entregar realmente nesse grupo, no Reprograme-se. E aí você vê que as mesmas tímidas, e eu que já me solto mesmo, você consegue se liberar, você consegue fazer o programa, por completo mesmo, né? E aí você se libera, é emocionante, assim, é transformador. Como é que eu vou falar? Às vezes você tem uma visão de alguma coisa na sua vida e chega lá, você fala assim, ops, peraí, não é por aqui. Só que não é tão leve assim. Vamos reprogramando, recalculando. Só que Exatamente. lá, foi aquilo que você falou, lá é uma coisa de alto impacto, que às vezes não, provavelmente você demoraria muito mais tempo numa terapia. Porque eu já fiz terapia tradicional, me ajudou muito, muito, cada um no seu, né? Sim. Só que não estava me cabendo mais.
é aquilo que eu te falo, aquilo que eu sempre falo, né? Não estava me cabendo mais. Então, não estava conseguindo mais achar respostas, então eu passei para essas terapias é, ai, Complementares. complementares, obrigada. Isso. As terapias complementares, que é onde eu me encontro, é onde que realmente, normalmente, eu acho as respostas que para mim que fazem sentido. Entendeu? Que fazem sentido, aí minha cabeça entende, fala assim, beleza, por isso eu vou conseguir mudar. Por isso É, eu vou conseguir fazer algo diferente para mim, para minha filha, para o meu marido, né? A exatamente. gente vai Vai fazendo. conseguir. É, Porque uma coisa que eu prego muito lá no Reprograme-se, né, nas terapias complementares, é que a mente ela só reconhece o que conhece. Então, para você, o que você faz, né, a visão de dinheiro, a visão de relacionamento, a visão com você é baseado naquilo que você aprendeu em casa como mais auto-verdade. E é uma auto-verdade para você. Então, se você viu seu pai e sua mãe brigando por conta de dinheiro ou tendo dificuldade, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque o Reprograme-se, a gente trabalha a mente do sucesso e abundância. O que é sim, isso? Em todas as áreas da nossa vida, né? E aí, a forma que ele é feito, ele te dá um start para você se perceber. Uau, eu faço isso porque eu tive essa visão na infância, eu faço isso porque eu tive esse ancoramento, né? Então, nós trazemos uma mente de escassez, uma mente de pobreza, uma mente de autossabotagem, de punição. E isso é desafiador, porque para a gente é uma auto-verdade. E aí, por mais que você às vezes entenda que aqui a gente não está falando mal de nenhuma técnica, muito pelo contrário, porque sim. a gente agrega todas elas lá, da psicologia, a psicanálise, a respiração holotrópica. Então, assim, a gente agrega todas, né? São vários saberes. Mas quando a gente consegue pegar todas essas informações e descobrir, entender que cada corpo ele tem uma chave, né? Cada uma dessas técnicas são chaves que trabalham o nosso inconsciente, o nosso corpo físico, para acessar essa abordagem ao inconsciente, né? E a gente acessa essas informações, é como você falou, você fica exposto a uma verdade que você não se percebia e te dá a oportunidade de ressignificar, porque uma vez que a gente dessensibiliza essa bagagem, a gente consegue ressignificar ela na mesma proporção, lá no processo, né? Depois você só vai tomar consciência e continuar trabalhando. Então, nenhuma técnica que a gente está desmerecendo. O que acontece é que a forma que nós fazemos lá, eu costumo dizer que um processo desse ele equivale a 5, 7 anos de terapia. Às vezes você vai viver isso no final de semana. Pela profundidade que o nosso corpo consegue liberar essas bagagens e essas informações, né? E realmente são muito profundas. Então, a importância da gente entender essa identificação, de você acessar, porque o nosso corpo registra tudo, mas muitas vezes a gente não tem consciência. Então, lá você é exposto a essa consciência, né? Lá Vem a você é informação. exposto. Lá você, tipo assim, você pode até tentar se esconder, mas seu corpo mostra. Seu corpo mostra e ela aparece, né? E tipo assim, e é bom, porque você tá lá para isso. E é interessante demais, porque eu acho assim, quando você se propõe para isso, é um crescimento, você vai procurar um crescimento, igual lá no caso, né? A mente do sucesso. Mas você passa a ter um sucesso que vai para o âmbito familiar, para o âmbito emocional, para o âmbito de trabalho, de dinheiro. É, sabe, ele irriga várias coisas, não fica só naquela área, porque a partir do momento também que você tá naquela área, como é que eu falo? Que você tá bem, eu acho, né? Que você tá se sentindo bem, parece que tudo aflora, né? É. Então, exatamente. Ali, quando eu falo a mente do sucesso e abundância, né? O que é sucesso para você? O que é abundância, né? Às vezes é relacionamento. E quando a gente limpa essas informações e que a gente vibra numa frequência de gratidão, de ser um milagre, a gente trabalha ali
a gente consegue trabalhar a visão sistêmica, né, como um todo, a visão sistêmica. A gente trabalha relacionamentos, a gente trabalha corpo físico, a gente trabalha a parte mental, a gente trabalha o espiritual, a nossa visão com o Criador, a nossa visão desse mundo, né? Então, quando você muda isso, a gente quebra muito paradigmas. A gente ressignifica muita coisa. Então, você passa a vibrar num outro campo de frequência, né? Tem algumas pessoas que fizeram que a Mari falando assim, depois do Reprograme-se, eu evolui muito e o meu lado profissional alavancou, né? Porque a gente muda a forma de se perceber. Então, você muda essa frequência. Às vezes, né? A pessoa fala assim, mas qual é o resultado que eu vou ter? Bom, de acordo com que cada um vai se entregar lá no processo, porque verdadeiramente não é milagre, né? Precisa ser feito, precisa ser entrar lá, né? E viver, experienciar aquilo, se entregar àquele movimento, né? E quanto mais a pessoa estiver disposta a dessensibilizar essa bagagem, mais ela vai sair de lá com uma nova frequência, um novo campo de informação, né? E aí, naturalmente, as coisas aqui fora começam a acontecer. Então, assim, cada um vai viver sua experiência, sua particularidade, né? É Faz isso sentido mesmo. isso pra você? Faz, claro, com certeza. Faz sentido. E a busca, ela vem no. Eu falo, né? Depois do reprograme, você vai, você leva seu tempo e de repente, do dia para uma hora para outra, você fala assim: não, vamos mudar. E é você que, eu, no meu caso, né? Que eu sempre procuro uma motivação, né? Não, vamos mudar, é agora e agora que vai acontecer. E aí você deixa a sua terapeuta doida. Você chega Cada pra um no postar e fala seu assim, processo, né? tipo assim, o meu processo, tá, gente? É exatamente, é o meu processo. É, que foi assim, virou uma chavinha depois de um tempo, mas teve amigos, né, que foram mais devagar, já foram uma coisa mais constante, mas eu que já sou mais repentina, né, Lori? Já, É, já tá mais cada um no seu acostumada. processo. Eu vou contar a historinha para vocês, como foi para mim fazer a primeira vez que eu fiz esse movimento, né? Eu sempre gosto de contar isso lá no processo. Quando eu conheci o desenvolvedor, né, da técnica do Body Mind, que foi que o Reprograme-se ele vem a partir, né, dessa técnica, e aí a gente juntou outras técnicas para formatar ele, né? Eu lembro que eu cheguei a uma condição que eu falei assim, cara, não dá mais para viver assim. Eu trabalhava e eu tinha, dentro do meu sistema familiar, eu ouvia muito assim, a gente tendo para viver e para comer tá bom, não precisa de mais que isso, né? E aí eu trabalhava e eu tinha para viver, para comer. Se eu ganhava uma quantidade assim, ó, legal, ganhei, esse mês foi ótimo. O carro quebrava, alguma coisa acontecia, enfim, adoecia, e aquilo que entrava da mesma proporção saía, né? E aí tinha um sistema de sabotagem na questão do merecimento, então eu não conseguia ir para frente. E aí tinha uma amiga que ela estava agenciando esse formato de curso, né, com esse professor, e ela falou assim, então, Lori, tem uma técnica assim, assim, a terapia de alto impacto, é aqui em São Paulo e tal. Aí eu falei, cara, eu já morava aqui no Espírito Santo nessa época, porque eu sou de Santa Catarina. Eu falei, bicho, não tenho dinheiro nem para passagem, como é que eu vou pagar esse curso? Como é que eu vou fazer isso, né? E ela falou assim, não, vem para cá porque vai dar tudo certo. Eu seguro as pontas aqui para você. Aí eu fui para São Paulo para fazer essa técnica, né? Quando eu voltei, eu falei assim, meu Deus, eu repito fiel toda a história dos meus pais. O nosso sistema, nós temos um sistema de honrar tão profundamente nossos pais que pela lealdade ou pela rebeldia, nós repetimos o mesmo padrão, a mesma frequência, nós repetimos as mesmas coisas em relação a dinheiro, a comportamento, tudo. Então eu repeti exatamente aquilo que meu pai falava. A gente tendo para viver, para comer, tá bom, para que mais, né? E eu lembro que eu tinha um carro que eu tinha comprado, meu primeiro carro, e o meu pai ficou 20 anos com o carro.
E aí o meu carro me deixava a pé, eu andava mais de guincho do que de carro, menina. Era uma confusão danada, mas era o meu primeiro carro e eu estava repetindo inconsciente a história do meu pai. Como Aí eu você ia voltei e falei, trocar, né? Como assim? como? Pensa, né? Nem merecia o carro melhor, eu tinha que, né? E aí eu lembro que eu falei assim, cara, se eu não vender esse carro, em 30 dias eu ponho fogo nele. E eu voltei muito desaforada, porque era muito óbvio e a gente não se percebia nesse lugar. E aí as coisas foram acontecendo. Eu coloquei o carro para vender, vendi o carro e o curso na época era muito caro para a época, mas enfim, deu tudo certo. Eu paguei o curso e aí as coisas começaram a mudar, a frequência mudou, o financeiro mudou, a saúde mudou, tudo mudou, virou uma chave. Continuei fazendo os processos, né, para hoje poder estar trazendo para vocês essa oportunidade, mas foi muito desafiador entender e essa fidelidade ao nosso sistema, né, que a gente traz aí, que são os pontos cegos, são as mentes, a nossa mente não reconhece, simplesmente não reconhece, né? A gente é muito fiel e assim, assim, uma das coisas também que eu tento muito ver, é até por causa da minha filha, né? Porque a gente fala assim, nossa, não, espera um pouquinho, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho para poder ver se eu passo um pouco, dou uma aliviada assim para ela, né? Sim. É, Mas vambora. Não vai ter jeito. Ela vai ter as brigas dela, ela vai ter as lutas dela. Eu falo que. não tem Mas jeito. Primeiro porque a gente traz já a bagagem, que é ativada lá na hora da fecundação. Então a gente traz do pai, traz da mãe. E a gente vive. Cara, não existe nada mais hipnótico do que aquelas frases que a gente escuta na infância. Coloca o chinelo porque você vai ter não sei o quê. Ah, não vai lá fora no vento porque você vai ficar com a boca torta. Gente, eu fiz terapia para andar descalço, sabe? Então, assim, imagina só que a gente absorve tudo isso. A gente viveu lá 15, 20 anos. Eu saí de casa com 18 anos, né? Com os nossos pais, ouvindo as mesmas crenças e as mesmas informações. É óbvio que a gente vai fazer. Então, se a alguma gente coisa a gente vai ter que fazer. não tem como. Claro que a gente repete as coisas boas também, né? E aqui a gente não tá para julgar nossos pais, porque eles também aprenderam dessa forma, né? Mas isso é extremamente hipnótico. Então aí você pensa só as coisas que você ouviu sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre merecimento, sobre autoestima, sobre, eu falo nós mulheres, né? A gente ouve muito, homem é tudo igual, dinheiro não dá em árvore, tem que trabalhar duro para ter as coisas. E aí a gente traz essas informações e ficam realmente impregnadas dentro da gente e há de um trabalho infinito. E eu até, você sabe, né? A gente estava aqui semana passada, eu estava alinhando algumas coisas para o processo. Você chegou lá na clínica e eu estava em pranto, chorando. E aí você falou: que foi que aconteceu? Eu falei: cara, não para de cair ficha, não para de trabalhar e a gente nunca para de limpar. E conforme eu fui entrando no processo para alinhar o reprograma, eu fui me trabalhando mais coisas, mais entendimentos, mais processos que a gente traz dos nossos pais. E é isso, imagine como a gente é como se fosse uma cebola, vai tirando as camadas e camadas, Não para ficando nunca. mais consciente, né, das coisas, né? Mas é o processo que não para. E mesmo depois do reprograme-se, né, que eu falo assim, não é para parar de fazer terapia, né? Enquanto a gente respirar aqui nesse planeta, nós vamos ter que fazer terapia se a gente quiser se tornar pessoas melhores, né? Pela quantidade de bagagem que a gente traz. Claro que Né? o reprograme-se, né, é a técnica que ela ajuda a acelerar, né? Ela dá aquele speed, né? Então, assim, É, ajuda a acelerar, você reconhece, é mais fácil o reconhecimento, né, das sim. coisas, você é mais fácil de você enxergar. E assim, e pelo fato de estar em grupo, ele é muito, o tempo passa muito fácil, tipo assim, é muito mais leve. Uhum. Eu acho, assim, entendeu? Ele é muito leve você sendo em grupo, do jeito que é levado. E o fato da gente estar em grupo, o que é bacana? Porque a gente ressoa a informação. Eu sempre falo que no grupo a gente monta uma egrégora, né, energética. Às vezes você está aqui num processo mais retraída,
o coleguinha lá no outro lado da sala está vivendo um processo muito intenso e a gente se cura de tabela, né? Então, assim, a energia do movimento ela é tão profunda que a gente ativa, né, tanta informação e é um processo de limpeza muito profundo. Deixa eu ver o que a Marli escreveu aqui. Após o reprograme-se, se o olhar para a vida muda, principalmente em relação à família, para quem tem filhos. Então, nem se fala. Então, justamente isso que a gente está falando, porque quando eu limpo, eu vou ajudar os meus descendentes a limpar também. Eles já não vão mais ter essa bagagem, porque eu vou mudar esse campo de informação, eu vou mudar a forma de agir, eu vou mudar a forma de falar, né? Então, é todo um processo, né, que a gente vai alinhando. É isso aí. E o que foi mais impactante para você, Lê? Ai. Lá? Isso, de tudo, assim, né? De lá, o pós, porque as fichas continuam caindo, né? Isso aí a gente Ah, a vem ficha continua trabalhando caindo. muita coisa, né? Nossa Senhora. Não, acho que o mais impactante foi voltar para casa. E falar assim, com todas as informações que eu tinha, com tudo que tinha acontecido, e botar em análise. E a gente já bota, né, lá no Reprograme-se, né? A gente já vai botando em análise, mas aí tem uma hora que você tem que parar, você com você mesma, sentar e falar e se autoanalisar um pouco, né? E ter compaixão de você. É, Porque não se chicotear, igual você fala, né? Porque a gente também tem muita mania de se cobrar, muita mania de achar que a gente é culpado de tudo. E ali, na hora quando você volta, fala assim, não, vamos alinhar tudo para poder partir. é, é muita informação, né? É muita informação que a gente traz, né? E eu falo assim, a gente demora um pouco para voltar para o prumo depois mesmo, porque é uma sacudida, né? Não tem como alguém que vá no processo desse não chegar a um entendimento ou algum tipo de cura. Não tem como. Eu não gosto nem de usar essa palavra cura, né? Porque parece que a gente vai fazer milagre, a gente virou curador agora, não é isso, né? Mas não tem como vocês ir para um processo desse e não experienciar algo tão profundo e não mudar, né? A não ser que você realmente não queira mesmo e se entregar, né, para o movimento. E você se sentiu acolhida lá? O que assim, foi importante para você lá, assim, no lugar, né? Porque as pessoas me perguntam, ai, Lori, mas, né, como a gente falou, e eu tenho um pouco, como você falou, não tem vergonha, né, nem nada, ou Mas assim, dificuldade, como é que foi? Lorine, eu fui sozinha, né? Eu não fui com nenhuma amiga, quero dizer, né? Nenhuma pessoa íntima, pessoal. E fui extremamente acolhida por todos. Aquilo que a gente está falando, a energia ressoa, tá todo mundo na mesma vibe. Eu acho que por mais que pessoas tivessem, tinha gente que estava com amigo, tinha gente que estava com esposa ou marido, ou com familiar. Tinha gente também que estava sozinha, né? Eu acho que tá todo mundo pelo mesmo objetivo e tá todo mundo acolhendo todo mundo, entendeu? Porque a pessoa sente o outro. Ele também, eu acho que no programa ele tem, não sei se a palavra seria compaixão, não sei. Ele restou Empatia, né? empatia, obrigada. A empatia, e aí assim, ela fala assim, foi o que eu falei, às vezes a pessoa vê que você está sofrendo com aquela parte, daquela parte ali, ela fala, ela quer até cuidar de você, e ela tem que tomar cuidado, porque não, aquela hora ela tem que trabalhar. Volta para Ela trabalhar, tem que aprender a lidar com volta para aquilo, né? trabalhar. Volta para trabalhar. Deixa ela ali um pouquinho. Entendeu?
É, Mas assim, é sempre muita a equipe toda, a equipe toda, você sempre muito atenciosa, muito carinhoso, é muito gostoso. Eu sou suspeita, eu sou fã, tô doida pra voltar. aqui o Sérgio falando, ó, eu fiz o Reprograme-se, foi muito transformador para mim. Recomendo, vale a pena o investimento, né? E é muito interessante assim que a gente tem muitos homens que faz o processo, né? Inclusive eu falo assim, meu Tinha. esposo mesmo, eu adoro porque ele vai pro processo e ele consegue separar muito bem a Lori esposa da Lori terapeuta e ele se entrega e cada vez que ele vai ele tem uns entendimentos, ele tem umas sacadas e ele volta, ele põe fogo no mundo. Eu acho tão maravilhoso isso, né? Então assim, para vocês verem como que é bacana isso. Você viu lá, não preciso nem Aham. né, dizer. Ele Ele super é, participa, ele mete bronca. ele mete bronca. Quem olha aquele negão de 2 metros de altura entrando no movimento, fala assim, que é isso, né? E ele fala, não, é maravilhoso, é muito legal mesmo, né? Então, né, para os homens que se questionam e tal, ah, vou, não vou, gente, é um trabalho muito profundo. E todos nós, né, os homens é muito bacana porque vai ter uma visão diferente também de relacionamento, de dinheiro, de como lidar, porque E esse tinham sistema, muitos maridos, né? Com as esse, esposas, tinham esse muitos sistema é muito casais, tinham muitos exatamente muitos casais. casais, né? Sempre tem. E esse sistema é muito cruel com homens, né? Porque homens não choram, homens têm que ser fortes. E com as mulheres também, né? Hoje a gente está vivendo numa era em que chorar, ou seja, é fragilidade, então a gente tem que dar conta de tudo. Então, assim, ele traz muita consciência pra gente, né? Traz muita consciência pra gente. Pra E quem os você homens indica? também, na época, eu lembro, assim, lembrando, os homens também, lógico, né? Você estava falando de acolhimento, os meninos, né? Os homens, eles também foram, e até assim, na hora de você conversar nas mesas, né? Nos intervalos, e eles participavam, e participavam super tranquilo, assim, tipo, não tinha essa história de, tô aqui, tinha nada disso, não. Tava ali, tava todo mundo, não tinha essa de menino, menina, não, vambora, vamos conversar. E apoiava, ele dava suporte, e era isso aí. E era muito, enfim, foi muito bom. E foi muito bom, porque às vezes a pessoa tem uma outra, tem uma outra visão da vida, né? É o outro lado, É o outro que lado. é o outro lado. É. A gente trabalha muito, né, a cura ali do processo do nosso sagrado feminino, do nosso sagrado masculino, dessas coisas que a gente traz ali enraizada, né, da infância, de novo voltando aí dos nossos ancestrais, né? Enfim, para quem você indicaria o Reprograme-se, Letícia? O reprograme-se. Bom, eu sou suspeita, porque tudo que eu gosto eu falo pra todo mundo, né? Eu já acho que todo mundo tem que fazer. Eu sou desse jeito. Eu gostei, não, vai lá, vai lá. Mas assim, se tá sentindo a vida meio morna, vai que vai dar um saculejo. Vai É, que vai dar um saculejo. Dá é, uma. o Reprograme-se é Tá para quem sentindo quer a vida meio sem sentido, vai dar um sentido na vida. vai dar Eu um acho. sentido, Tá procurando um vai sentido na dar. vida? Mas assim, eu acho que quando você procura, sempre, eu acho que o conhecimento ele é sempre bom. O autoconhecimento ele é sempre bom. Por isso que eu sempre indico tudo que é bom, tudo que é legal. Por isso que eu acho que por isso que eu indico tudo que é bom, tudo que é legal, entendeu? Então o autoconhecimento é sempre maravilhoso. E o reprograme-se ele é isso aí. Agora, realmente, quando você tem as coisas, você vê que você tem seu emprego, você tem sua família, pô, mas nada tá te preenchendo. O que tá acontecendo, né? É. E Vamos assim, eu procurar. falo que o Reprograme-se, ele é para todo mundo que quer, né, dar uma sacudida. Mas tem pessoas que procuram técnicas assim, quando elas já estão com muitas dificuldades, que foi o meu caso, né?
Mas também tem as pessoas que falam assim, nossa, eu não tenho nada para melhorar. Aí vai lá e fala assim, meu Deus do céu, eu não tinha noção do quanto que pode ser melhor e mais leve Eu tô e dar o falando. upgrade em tudo, né? Então, assim, ele vale o investimento, ele vale, porque é muita mudança mesmo que a gente Dá uma consegue sacudida. dar uma sacudida mesmo, né? Dá uma sacudida. Nossa, eu lembro que eu não parei mais, né? A tomada de consciência, as curas que eu tive, tanto físicas, emocionais, espirituais, né? Depois desses processos, e eu aprendo demais nesses movimentos, né? E ser uma ferramenta na qual eu posso hoje ajudar as pessoas, para mim é muito gratificante saber que lá atrás teve alguém que fez isso por mim, né? Então eu vejo isso como uma missão e a gente está começando agora, voltamos agora, né, com esse novo formato, tem toda uma equipe agora por trás desse movimento. Antes eu fazia mais quietinha, né? Então agora tem toda uma equipe, a gente vai fazer dia 18, 19 e 20 de março, na Pousada Thomas. Então, assim, né, para quem quiser fazer Linda inscrição, pousada. é linda, linda, linda demais. Né? A pousada vai fechar para a gente poder fazer o movimento só mesmo, o pessoal do Reprograme-se. A pousada também é toda preparada, né? Tem toda uma consciência, que é uma coisa que eu prego muito, que é a consciência alimentar, que é a consciência ecológica, que é vamos dizer assim, ela é autossustentável. Então, assim, eu busco muito isso, então a pousada é toda preparada para isso também, né? Então a gente tem essa visão, porque a gente cuida de tudo, né? Acho que a gente tem que olhar sistemicamente, né? Então é muito legal. Eu estou muito feliz com essa volta. Eu confesso que eu resisti, você sabe disso, você estava lá, né? Eu não queria mais voltar a fazer esse movimento e todo mundo me procurando, e a equipe me procurando. Vamos fazer, vamos voltar. Não dá para você pôr na gaveta esse movimento, ele é muito maravilhoso. Vamos ajudar pessoas. Eu falei, bom, acho que chegou a hora de começar a trabalhar a minha missão de vida mesmo, né? Porque eu trabalho em consultório, já tenho quase 15 anos de experiência, mas quando a gente consegue ajudar em massa as pessoas, né? É outra proposta, né? Então, eu me propus a fazer isso e eu estou numa expectativa muito grande da gente começar de novo esse movimento, esse ano, e com esse novo formato, e trazer pessoas e ajudar pessoas, impactar pessoas, porque eu sei que impacta as pessoas, né? Existe alguma coisa em especial que você gostaria de compartilhar, assim, que você fala, cara, é isso? Ai, meu Deus, Lorine. É porque assim, né? Eu sei que eu trabalho com constelação familiar, a gente tem vários movimentos, você já tem uma consciência, né? E lá a gente consegue trazer tudo isso. Mas assim, hoje a gente está mais focado aqui no Reprograme-se mesmo. Assim, tem Sim. alguma coisa assim, cara, é isso. Isso virou uma chave. Ai, não faz isso comigo, não. Eu tô nervosa, porra. Ai, então, lá eu tive muita consciência da maneira que eu lidava com o dinheiro. Uhum, Muita consciência. tem. E eu consegui vim através vim, né, de lá, eu consegui ter muita consciência e vim trabalhar isso para poder fazer essa mudança, para poder Uhum. vir ter mais abundância, né? Porque para a gente conseguir ter mais sucesso, né? Porque é sempre bom. A gente fala da dor de bolso, né? A dor de A gente bolso. trabalha as dores, todas elas, né? E a dor de bolso também a gente trabalha. É. É isso aí. Então, tipo assim, eu sempre tive, eu tenho vários entraves que, que foram criados, né? E aí lá eu tive consciência, realmente foi um lugar que me abriu para vários deles, o porquê e da onde surgiram
né, de toda a minha ancestralidade e da onde surgiram essas inseguranças e, e agora foi feita a limpeza de tudo e agora é só fortalecer para ir embora. Embora, é isso aí. Isso é uma grande virada de chave, né? Essa consciência do financeiro. Quando eu falo assim, o que eu tive de ganhos? Eu tinha doença autoimune, né? Hoje eu não tomo medicamento nenhum, eu trabalho com técnicas autoinflamadoras, Desculpa. mas Depois eu. pode Não, falar. depois. Não, e tem também assim, a minha filha ficou um pouco mais fácil, ficou mais fácil de lidar com ela. Exatamente. É. E a Eu forma que tava, eu é por isso que eu tenho falei uma assim, pô, você me pegou familiar. de surpresa, porque assim, tem hora Não, que você. mas essa é a ideia, né? Porque aqui a gente não tem nada Assim, combinado. Eu quero que vocês tragam essa consciência, isso, né? Mesmo, porque o sentido, né, da nossa live é mostrar para as pessoas a realidade. É isso, gente. E é isso que acontece, né? não, ficou. O Ficou que eu mais tive fácil. de mais. Com a Antônia, inclusive tô aqui no quartinho dela, que era um lugar mais fácil, assim, de encaixar. É, ficou mais fácil. Não que eu tivesse problema, mas ela tinha às vezes De um alinhar, negócio, uma lidar com raiva, mas ela, né? alinhar, assim, sabe? Aquela coisa de conseguir trazer ela mais do A comunicação, jeitinho, a o que que a gente comunicação, fala, né? apesar Que dela eles. ter 2 anos, né? Aham. É interessante isso. Eu estou atendendo uma grávida agora, né? E aí eu ensino essas abordagens que a gente faz lá no Reprograme-se para que a mãe já fale, já faça desde do primeiro semana de gravidez. A partir do momento que ela descobriu que está grávida, ela já tem essa mudança de comunicação, porque o bebê ali na hora da fecundação ativa toda a bagagem, como eu já falei para vocês, né? Mas a forma que a mãe sente, a mãe comunica, já vai ancorando e reafirmando toda essa informação, né? E aí eu estou ensinando ela todo esse trabalho e é incrível. Os bebês que nascem, né, depois desse movimento que eu ensino essas mães e com o processo do reprograme-se mesmo, o que eu consigo usar em clínica, né, são bebês diferenciados. Eles não choram, eles entendem, eles são desenvoltos, porque já a comunicação é outra, né? Você não fala que não pode, você fala, né, que não, sabe, a gente muda a forma de alinhar com os filhos, né? A Porque você gente não, alinha. não pode, né? Ai, agora eu fiquei. A gente muda a forma de alinhar, né, com nossos filhos a comunicação. É, Porque você aprende ali os gatilhos, né, que você, como eu falei lá no início da nossa live, é auto-hipnose. Então, o que vocês têm falado para o filho de vocês? Né? Vocês não podem, não é capaz, vocês não merecem, eu não vou comprar isso porque você não fez tal coisa. Todas essas informações aí que a gente traz, né? Chuchuzinha, você acredita que nós já estamos quase 1 hora de live? E olha, viu? Falei meia horinha, né? Só meia horinha, Letícia, Só vai. meia horinha. Muito Não, legal mas foi isso, né? ótimo, adorei, obrigada. Adorei minha Legal. primeira live. Muito legal. Amanhã, às 19 horas, eu vou fazer mais uma live com mais uma das convidadas que estava lá no nosso processo. Eu vou ver se eu consigo fazer pelo menos 2 ou 3 ainda na semana, para que cada um traga o seu ponto de vista, né? O que foi importante, o que cada um sentiu, e também que eu possa ir trazendo aos poucos aqui para vocês tudo que a gente consegue trabalhar lá, né? Desde as crenças, do paradigmas, das informações, das coisas que ficam impregnadas ali no nosso corpo, as doenças que a gente cocria, né? A bagagem que vira patologia, as doenças físicas, o corpo, como que o corpo fala isso, como que a gente cocria isso em forma, né, de comportamento também, seja de neurose, psicose, de acordo com o campo que cada um traz. E tudo isso é trabalhado. E aí, quando a gente limpa tudo isso, a forma de cocriar fica diferente, porque a mente não tem mais aquela informação para captar no corpo físico, então a gente muda a forma de produzir aqui fora, né? Reviver aqui fora. E essas bagagens, elas são dissolvidas mesmo, sabe? Isso que é bacana. Por isso que hoje
eu tinha todas aquelas doenças e eu não tenho mais aquelas doenças. Ontem mesmo fui fazer uma ultrassom da tireoide, né? Porque eu tinha uma das doenças, era a tireoidite de Hashimoto. E aí o médico falou assim, não, mas não tem como você não estar tomando medicamento se você teve Hashimoto. Eu falei, não, eu não tomo medicamento nenhum. Ele falou, não, mas não tem cura para Hashimoto. Eu falei, não, mas eu não tomo medicamento, né? E aí, quando ele fez Vai o ultrassom, ele explicar. falou assim, oi? Até explicar isso para ele. Não tem como explicar isso para ele, né? E assim, aí quando ele fez o ultrassom, ele falou, cara, mas tá aqui, né? Tem um registro aqui na sua tireoide realmente que você teve uma Hashimoto e eu não consigo entender que você não toma medicamento nenhum. Falei, ó, doutor, não tem como eu te explicar, né? A forma que eu trabalho com as técnicas autorreguladoras, onde a gente trabalha o físico, a gente trabalha o energético, a gente trabalha o emocional, e a gente faz uma limpeza dessa bagagem, que é o que cria essas doenças, né? E ele ficou todo sem entender, me questionando, e eu falei, tudo bem, sinto muito, mas não tem nem como eu te explicar isso, né? E claro que eu tenho hoje esse entendimento e trabalho com isso, e os médicos também, eles trabalham com as ferramentas que ele tem, ele foi doutrinado a trabalhar daquela forma, né? E claro que eu usei medicamento por muito tempo, porque era o que eu tinha, mas hoje eu não tenho mais artrite reumatoide, eu não tenho mais Hashimoto, eu não tenho. A última que eu desenvolvi foi vitiligo e hoje, né, estamos estabilizados, eu tenho pequenas manchas pelo corpo, tudo isso com as técnicas autorreguladoras e as terapias de alto impacto. Então, a gente junta todos esses saberes e faz uma limpeza no nosso corpo. Nós trazemos 9.000 anos de informação, é muita coisa mesmo para a gente dar conta, né? E cada um no seu processo, cada um no seu tempo, cada um no seu aprendizado. Que também tem isso, né? Cada um vai experienciar algo aqui e é isso, né? Então, vamos experienciar, vamos ajudar cada um no seu processo e esse é o meu trabalho. Então, é ajudar as pessoas a Maravilhoso. limpar isso também, de alguma forma, né? E é isso. Tem algum recadinho para deixar para a galera? Ai, gente, quem puder, participe do Reprograme-se. É maravilhoso, é muito bom, é tudo isso que ela fala e mais. É, é muito bom, é muito bom. Vai, experiencie, se dedique. Eu acho que vai trazer um resultado para sua vida, você vai ter, com certeza. É maravilhoso. Eu só tenho essa palavra para falar. Eu agradeço você, querida, de estar aqui hoje, né, numa sexta-feira. Você tem criança, eu sei que não, né, tem que arrumar alguém aí, mas eu te agradeço você compartilhar a sua experiência, abrir aqui a sua vida também pra gente, né? E ajudar as pessoas. Agradeço a todos que estiveram aqui com a gente nessa 1 horinha aqui de live. Amanhã eu vou fazer outra, né, com uma outra convidada especial. Depois a gente vai fazer. Vou ver se eu consigo trazer pelo menos metade das pessoas que estiveram nesse nosso último movimento, né? Para que a gente possa trazer essas informações e vocês entenderem um pouquinho mais o que é esse trabalho de imersão maravilhoso, o que é passar 3 dias, né, nesse movimento mesmo, limpando, ressignificando, expandindo a consciência, quebrando crenças, Letícia, só quebrando falo isso. paradigma, num E lugar cada, lindo, maravilhoso. e cada um tem uma história, cada um tem um significado, cada um vai ter uma resposta, Cada um né? vai ter um processo, né? Cada um vai Não ter um há processo. comparação, é isso que a gente fala. Não, Não tem certo, não tem errado, né? É só mesmo não. experienciar e se entregar para o movimento, né? O Que a interessante cura é vem, esse. que o entendimento vem, né? Tipo assim, isso não aconteceu comigo, aqui. Não, cada um vai ter na sua vibração, cada um tá na sua busca, cada um tem seu DNA, né? Cada um tem a sua informação, né? Cada um traz o seu campo mórfico, né? Então é É. muita informação mesmo. Gente, queria agradecer mais uma vez você, agradecer a todos. Essa live vai ficar gravada, tá? Depois aí, quem quiser compartilhar. E convido vocês, então, para amanhã. Vou fazer mais uma, às 19 horas. E quem quiser participar do Reprograme, se entender um pouquinho mais, chama a gente no direct também, né? Vai ser dia 18, 19 e 20 de março, na Pousada Thomas. Então, quem quiser, chama, que eu também converso com vocês, ajudo. Tem toda uma equipe, tem o Wilderson, a Angélica, a Marli, o Johnny,
A Giovana, são 5 pessoas da equipe que estão me ajudando a fazer todo esse movimento, então também vai ter o contato deles aqui para quem quiser, porque eu verdadeiramente estou focando em trazer conteúdo, né? E eles estão me ajudando a montar toda organizar tudo isso, porque ele, né, tomou uma proporção que nem eu imaginava que ia tomar, e aí eu só acolho e vamos embora fazer o movimento É acontecer. isso aí. Então é isso. Gente, um beijo grande para vocês. Gratidão a todos que estiveram aqui com a gente. E amanhã, às 19, a gente volta aqui falar mais um pouquinho. Até mais. Beijo. Beijo.